Então veja, a esperança é uma virtude por quê? Porque ela tem como objeto o próprio Deus, ou seja, você não mantém a vida sobrenatural a não ser pela fé e pela esperança. Porque a vida sobrenatural é esse caminho de conhecimento a Deus e da espera, essa esperança de que um dia você vai chegar a amá-lo como ele se ama. Só que essa esperança não é uma esperança que você tem em si. Você não tem como objeto dessa esperança você mesmo e os teus próprios esforços, mas a ajuda do próprio Deus. Logo, essa esperança, ela é uma esperança sobrenatural. A objeção número 2 que ele levanta é o seguinte, ainda levando em consideração que a virtude da esperança não parece uma virtude. Além disso, nenhuma virtude resulta de méritos. Além disso, nenhuma virtude resulta de méritos, visto que Deus opera a virtude em nós, como afirma Santo Agostinho. Mas a esperança é causada pela graça e pelos méritos, segundo Aristóteles. Portanto, a esperança não é uma virtude. Além disso, terceira objeção, a virtude é a disposição de uma coisa perfeita, segundo Aristóteles. Mas a esperança é a disposição de uma coisa imperfeita, ou seja, de algo que carece daquilo que espera ter. Portanto, a esperança não é uma virtude. Deu para entender essas três objeções? A primeira, tá? Ele coloca que a esperança não parece uma virtude porque ninguém faz mau uso da virtude. A segunda objeção, parece que a esperança não é uma virtude porque Deus opera a virtude em nós, mas a esperança é causada pela graça e pelos méritos, segundo Aristóteles. Então, portanto, a esperança não é uma virtude. E a terceira objeção ele resume dizendo que a virtude é a disposição de uma coisa perfeita. Como a esperança ela se destina a algo imperfeito, ou seja, a carência de algo que espera ter, portanto, a esperança não é uma virtude. Aí ele coloca, pelo contrário, São Gregório diz que as três filhas de Jó simbolizam estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Portanto, a esperança é uma virtude. Beleza? Aí ele responde, tá? Começando aqui citando Aristóteles. Cara, é muito maneiro isso daqui, sabia? Eu vou te falar, isso daqui é maneiro porque é um sujeito levando a sério as questões da vida. Eu fico imaginando esse cara, assim, porra, o que esse maluco pensava da vida para, né, para estar dentro do mosteiro escrevendo sobre essas coisas. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, né? A gente está aqui, sei lá, Santo Tomás, século XII, XIII. A gente está 7 séculos depois que lendo essas coisas. Imagina Santo Tomás ditando, escrevendo isso. Maneiraço, né? Porra. Respondo que, segundo o filósofo, na Ética Nicômaco, a virtude de uma coisa é aquilo que torna seu objeto bom e a sua obra boa, da mesma forma. Consequentemente, onde quer que encontremos um bom ato humano, ele deve corresponder a alguma virtude humana. Ora, em todas as coisas medidas e regidas, o bem
é aquilo que atinge sua própria regra. Assim dizemos que um casaco é bom se não excede nem fica aquém de sua medida adequada. Mas, como afirmamos acima, os atos humanos têm uma medida dupla. Uma é próxima e homogênea, a saber, a razão, enquanto a outra é remota e superior, a saber, Deus. Portanto, todo ato humano é bom, que atinja a razão ou o próprio Deus. Ora, o ato de esperança do qual falamos agora atinge Deus, pois, como confirmamos, quando tratávamos da paixão da esperança, o objeto da esperança é um bem futuro, difícil, mas possível de se obter. Ora, uma coisa nos é possível de duas maneiras. Primeiro, por nós mesmos. Segundo, por meio de outros, como afirmado na Ética Nicômaco. Portanto, na medida em que esperamos que algo nos seja possível por meio da assistência divina, nossa esperança alcança o próprio Deus, em cuja ajuda se apoia. É evidente, portanto, que a esperança é uma virtude, visto que faz com que um ato humano seja bom e alcance a sua devida ordem. Beleza? Então veja, a esperança é uma virtude por quê? Porque ela tem como objeto a esperança enquanto virtude teologal, ela tem como objeto o próprio Deus, ou seja, você não mantém a vida sobrenatural a não ser pela fé e pela esperança. Porque a vida sobrenatural é esse caminho de conhecimento a Deus e da espera, essa esperança de que um dia você vai chegar a amá-lo como ele se ama. Só que essa esperança não é uma esperança que você tem em si. Você não tem como objeto dessa esperança você mesmo e os teus próprios esforços, mas a ajuda do próprio Deus. Correto? Logo, essa esperança, ela é uma esperança sobrenatural, porque você aguarda em Deus que um dia você possa amá-lo. Então, se ela tem Deus como virtude, ela é uma virtude. É evidente, portanto, que a esperança é uma virtude, visto que faz com que um ato humano seja bom e alcance a sua devida ordem. Tá certo? No artigo 2, ele vai perguntar: a felicidade eterna é o objeto próprio da esperança? E aí ele responde, né? Então, ele bota lá 3 objeções, mas eu não vou entrar no mérito. E ele responde o seguinte: aliás, qual a opinião de vocês? A felicidade eterna é o objeto próprio da esperança, sim ou não? O que vocês acham? Vamos lá para a disputácio. A disputa teológica, filosófica. Sim, sim, sim. Tá. Vamos ver o que ele diz. O apóstolo diz, em Hebreus 6,19, que temos esperança que penetra, isto é, que nos faz entrar por dentro do véu, isto é, na felicidade do céu, segundo a interpretação de uma glosa
sobre essas palavras. Portanto, o objeto da esperança é a felicidade eterna. Respondo que, como afirmado acima, no artigo 1, que foi o que a gente leu, a esperança da qual falamos agora alcança Deus confiando em sua ajuda para obter o bem almejado. Ora, um efeito deve ser proporcional à sua causa. Portanto, o bem que devemos esperar de Deus, propriamente e principalmente, é o bem infinito, que é proporcional ao poder de nosso divino auxílio.